Zebu para o Mundo. Olá, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro e é isso aí, estamos de volta ao vivo com o Zebu para o Mundo em 2012. Então, já que eu não desejei um bom ano para vocês, a gente já está no final de janeiro, mas ainda está valendo. Feliz 2012 para vocês que acompanham o nosso programa e estamos de volta ao vivo para trazer para vocês nesse ano mais informações, conversas com produtores, com profissionais do setor e, é claro, também com pesquisadores e professores universitários. Nosso objetivo no Zebu para o Mundo é sempre o mesmo, levar mais conhecimento para vocês que trabalham com a agricultura, com pecuária, com o agronegócio em geral. Então, estamos de volta ao vivo nesse ano e a gente vai começar com um assunto que é muito bom. Nós vamos falar sobre melhoramento genético. Seja na genética ou na vida, a gente tem sempre que melhorar. É um trabalho infinito, né? A gente não pode piorar a cada ano. Então, a gente começa o ano falando sobre isso, melhoramento. Para isso, convidamos um especialista no assunto, que é o professor Raizildo Lobo. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Renata. Também aproveitar para desejar um feliz 2012 e muito sucesso em toda a programação. Dizer que é uma satisfação estar aqui junto hoje com vocês nesse belíssimo programa. Bom, e a gente sabe que a avaliação de animais tem sido cada vez mais realizada no Brasil, principalmente essas informações mais utilizadas pelos pecuaristas. Então, vamos falar sobre vários assuntos ligados ao melhoramento genético, principalmente sobre avaliações de animais. Então, fiquem com a gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho. Você está assistindo Zebu para o Mundo. A fonte vem a natureza. A água milagrosa é fonte de genética. Genética pioneira na raça Tabapuã. A fazenda Água Milagrosa é a fonte. Na Água Milagrosa nasceu o T0, o primeiro. Adquira genética Tabapuã na fonte. Na Água Milagrosa. Conheça o Queracil, o inoculante para silagens da Quera. Queracil Cana. Diluir 200 gramas de Queracil Cana em 100 litros de água na temperatura ambiente. Aplicar 2 litros dessa solução para cada tonelada de silagem. Esse modo de utilização do Queracil deve ser seguido para silagem de grão úmido, milho, gramíneas e sorgo. Conheça outro produto Quera, Levomilk. Levomilk é aditivo probiótico para a alimentação. Tô vendo aqui animal. a propaganda do Levomilk. Usei esse nas minhas vacas de leite. Foi igual passar a mão de Deus em cima. Vaquinha de poucos litros, logo encheu o bar. Em lactação. Vamos apresentar um produto para esse daí, ó. Biocalf. O Biocalf, que a indicação dele é a aplicação a partir do primeiro dia de vida. Você faz a aplicação de um envelopinho, você pode diluir no leite, no balde que o animal bebe, você pode diluir ele, colocar na boca do animal, né? E você faz isso durante 5 dias, que é para você colonizar com essas bactérias, que são as bactérias que a gente considera as de produção boa para o animal e que não vai causar lesão no intestino do animal. Nós não somos diferentes dos animais. A diferença básica que existe entre a colonização do intestino de um bebê e de uma bezerra, de um bezerro, é que o bebê tem prato limpo, cama limpa, copo limpo. Não é o caso do bezerro. Ele tem um desafio muito grande. Então, e essa colonização vai se dar nos primeiros 5 dias de vida. Por isso criamos o Biocalf. Qual é a ideia? Oferecer ao bezerro o Biocalf no leite durante os primeiros 5 dias de vida, para que a gente garanta uma colonização o mais perfeita possível. Dê Biocalf nos primeiros dias de vida do bezerro e, entre outras vantagens, adeus diarreia.
Os produtos Quera estão à venda em todo o Brasil. Não encontrando Queracil, Levo Milk ou Biocalf na loja da sua preferência? Telefone 0 Operadora 54 2521 3124. Anotou? 0 Operadora 54 2521 3124. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. Vamos começar a entrevista do Zebu para o Mundo de hoje, segunda-feira, 23 de fevereiro, ao vivo. Bom, quando a gente fala que estamos ao vivo, isso significa que você de casa pode participar com a gente, ou seja, fazer o programa junto com a gente. Você tem o telefone fixo, que é o 16-2105-2214, para participar, ligar, falar com a produção, deixar a sua pergunta, a sua opinião, ou o número de celular para mensagens de texto, que é o 16-9785-5579. Nosso entrevistado, o professor Raizildo Lobo, que é o presidente da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, que desenvolve um trabalho de avaliação de animais, de melhoramento genético da raça, de diferentes raças, né? Na raça Nelore, no Tabapuã, no Guzerá, no Brahma. Esqueci alguma raça, professor? São essas. Tá certo. Bom, vamos falar de avaliações. A gente vê o mercado de animais avaliados crescendo a passos largos nos últimos anos. E a gente tem diferentes sumários para a raça Nelore, por exemplo, temos outras raças também com seus sumários, mas são diferentes instituições fazendo avaliação de animais. E a gente tem várias siglas, porque para facilitar a vida, né, professor? A gente tem siglas que todos os programas utilizam, como o DEP, por exemplo, mas algumas outras diferentes. Então, vamos, para a gente começar, a falar um pouco dessas siglas utilizadas pelo programa da ANCP, para depois a gente falar um pouquinho mais das avaliações. Por exemplo, DEP. A gente já explicou muito o que é DEP. Ainda tem pecuarista entendendo o que é DEP, na sua opinião, e o que é, né, professor? Renata, a questão da avaliação genética, todo mundo sabe que evoluiu bastante, né? Principalmente olhando os dados do mercado de 2003, comercialização de sêmen nas centrais, a 2011. Hoje você tem, na época, em 2003, era cerca de 20% dos touros com avaliação genética, e chega a 90%, 95% das receitas. E quase 100% tem avaliação genética nos diversos programas. Evidentemente, isso já mostra a pujança e o mercado reconheceu realmente o valor da informação genética. E tudo isso partiu da DEP? Exatamente. Isso partiu dos vários trabalhos de avaliação genética, e essa avaliação genética era traduzida por essas 3 letras, né? DEP, que é a diferença esperada na progênie. Esse conceito ele já está bem arraigado por muitos criadores. Nós não podemos dizer no Brasil inteiro que o Brasil é mais de 50% da América Latina, né? Um país enorme, até muito maior do que os Estados Unidos, se não considerar o Alasca. Mas o Brasil, os criadores já vêm há mais de quase 2 décadas habituados nessa palavra DEP. Já é uma palavra que eles usam no seu dia a dia. Já sabe que é o que o touro vai passar. Exatamente. Para a sua progênie. Exatamente, é o que ele vai transmitir. Então, a questão toda é você ter uma modelagem para as diversas características. Inicialmente, as DEPs surgiram para as características de pesos e relacionada à fertilidade, como o indicador, que é o perímetro escrotal, a 1 ano e a 1 ano e meio, ou aos 15 meses, que já se adota recentemente, e também para as características da vaca, como idade ao primeiro parto, fertilidade e assim por diante. Mas, com o tempo, novas DEPs foram incorporadas. Então, os diversos programas, essa é uma coisa importante no país, que a raça Nelore tem mais de 10 sumários publicados, ou escrito ou por via eletrônica, mas, com certeza, isso causa uma dificuldade, né, no próprio entendimento para os criadores. Exatamente. Mas... Porque cada um tem as suas siglas também, né? Exatamente. Bom, então da DEP surgiram DEP para peso, DEP para peso ao sobreano, DEP ao nascimento. Então, todas
as características avaliadas nos animais, então tem a sua DEP característica, a gente pode dizer assim. Exatamente. Nós temos a DEP, por exemplo, para peso adulto, que é uma DEP muito importante. Tem a DEP para stability, que é o tempo de permanência da vaca em produção, já que a vaca é uma máquina, né, que tem todo ano deixar um produto. E tem a DEP para a habilidade materna, que é uma característica também muito importante. E as características de carcaça, tanto a área de ouro do lombo como a DEP de acabamento. Então, hoje, e os scores visuais, que são extremamente importantes. Então, hoje nós podemos dizer que o criador dispõe, além da sua sabedoria, da sua experiência, ele dispõe de um arsenal muito grande, de mais de 30 DEPs em todos os programas, que ajudam a fazer a modelação e, evidentemente, através do seu sistema de produção, ter uma maior lucratividade. Professor, e esses animais são classificados, então, né, no caso de touros, vamos falar de fêmeas também, tem essa classificação, mas é menos divulgado, isso fica mais para cada criador, né, para ele conduzir o trabalho dele, mas no caso de touros, então é divulgado um sumário com a classificação dos touros. A NCP trabalha com o MGT. O que significa o MGT? Então, esse MGT, ele é mérito genético total, ele surgiu da necessidade da gente comparar o animal como um todo, já que no animal você tem um conjunto de características. Você tem, por exemplo, as DEPs para desenvolvimento ponderal, que vai desde a DEP do peso ao nascer, a DEP do peso aos 120 dias, a peso ao desmame, 210, 1 ano e sobreano. E também você tem o outro sustentáculo importante, que, aliás, é o primeiro, é a fertilidade. Então, não havendo reprodução, a própria espécie acabaria. Então, a DEP de fertilidade, a DEP de desenvolvimento e também as DEPs de acabamento de carcaça. É muito importante a idade com que o animal é abatido. Quer dizer, quanto mais cedo, você tem um retorno econômico maior. Então, hoje, a gente procurou, no ANCP, juntar essas características. Então, nós temos a DEP de reprodução, 2 indicadores, que seria a idade ao primeiro parto e também o período de gestação. Porque o período de gestação das raças zebuínas é um pouquinho maior, 7 a 10 dias a mais do que o do europeu. Então, a vaca zebuína ela tem menos tempo para recuperar de todo o processo reprodutivo. Isso aí tem um impacto econômico. E temos as DEPs, já falamos, de ponderal, de peso, e as DEPs ligadas à parte de fertilidade, que nós traduzimos também por 2 perímetros, perímetro ao ano e ao 15 meses. E a DEP materna, também importante, e as características de carcaça, que é a área do lombo e o acabamento de gordura. Evidentemente que outras DEPs existem, mas no MGT nós incorporamos esses 4 destaques importantes na funcionalidade do animal, mas os aspectos funcionais são levados em conta, as DEPs são publicadas e o criador, através da internet, ele tem um conjunto de todas as DEPs para ele compor o índice, que além do MGT, que é um índice pré-fixado, os pesos, nós temos o MGC, que é o mérito genético definido pelo criador. Aí é onde eu digo que é o pulo do gato que o criador pode estabelecer a seleção no seu rebanho. Qual o touro mais indicado, né? Agora, o MGT, então, ele vai classificar os touros que têm, nesse conjunto, né, as melhores avaliações, nessas características que compõem o MGT. Agora, essas avaliações, as avaliações dos reprodutores, eles têm que ser comparado a alguma coisa? Qual que é a base, né? Isso também é diferente para cada sumário? De onde se parte, né? Por exemplo, a diferença esperada na progênie. Diferença relacionada a quê? A que base? Primeiro que o termo do D, a diferença, está comparando um touro com o outro ou com uma base. Normalmente tem 2 tipos de base. Tem a chamada base móvel, que ela altera a cada ano que você faz a avaliação, que novos animais são incorporados, e a base fixa, que é com relação, por exemplo, a um determinado touro, pode ser o gindigaza e assim por diante. Então, nós temos essas comparações. As avaliações genéticas, elas não são
comparáveis entre programas diferentes. Por quê? Porque Mas são cada bases, programa tem uma base? Cada programa tem uma base. Agora, dentro de um mesmo programa, você pode comparar um touro de 40 anos a um touro atrás, a um touro de 6 anos hoje, o animal novo com o animal antigo, vamos dizer, até os genearcas. Agora, algo que é muito importante não é você classificar, dizer que esse touro é o primeiro ou o segundo, é você buscar o animal que maximize o progresso genético. Porque ao maximizar o progresso genético... Da sua propriedade. Da sua propriedade, você está maximizando a lucratividade. Então, o criador, hoje, infelizmente, quando nós lançamos, a gente lançou o percentil, e o percentil 1%, o animal é 1 entre os 100, depois criamos 001, que é 1 em 1000, e ficou, então, essa luta muito grande. Mas é importante que o criador pense, porque o melhoramento genético você pode obter com touros até com 30%. Top 30% produz um melhoramento genético. Às vezes um top 15% é um touro muito mais adequado do que um top 5%, porque ele pode ter, vamos dizer, uma característica que não agregue valor no rebanho que o criador tem. Isso é um pensamento que ainda tem que mudar entre os pecuaristas. O pessoal quer usar o primeiro do sumário. Saiu o primeiro, ele vende sêmen, acaba estoque, tem que ficar na fila de reserva, o pessoal fica aguardando o momento, ou seja, tem outras opções, né? Acho que é importante ressaltar isso, professor. O primeiro, ele representa um conjunto melhor de qualidades e essas outras opções são mais específicas ou não? A questão é o seguinte, o primeiro, às vezes, ele tem um destaque muito grande, vamos dizer, no peso 365 e no peso 450. Como a ponderação é 20%, com mais 20 são 40%. Se você tiver uma DEP super alta, mesmo que o materno dele seja um top 40%, ele vai para top 01. Então, isso aí é um sentimento aí que ficou arraigado, dado o período, a época de exposições, o campeão e etc. Então, o pessoal terminou buscando, no nosso entendimento, por isso que é muito oportuno nesse primeiro programa a gente está trazendo esse esclarecimento, que o melhorista, ele tem que buscar, que ele é um produtor de sementes. Então, ele tem que buscar o melhoramento genético. Então, um touro com top 10, top 20, como eu falei, até top 30%, você tem melhoramento genético. Evidentemente que a característica, para você pensar em progresso, você tem que não pensar em MGT e nenhum índice, você tem que pensar em cada característica. Ou seja, como se o produtor tivesse uma prateleira com várias opções, ele tem que escolher as melhores opções para o rebanho dele. Não ir lá na ponta e pegar somente o da ponta, né? Bom, o pessoal de casa participa com a gente. Nós estamos de volta ao vivo nesse ano de 2012 e a participação de vocês de casa é muito bem-vinda. Então, a gente começa com a participação de Juína, no Mato Grosso. Não tem o nome, mas vamos à pergunta. Bom dia, Renato. Eu gostaria que o professor comentasse sobre touros melhoradores da raça Brahma. Olha, a raça Brahma, ela realmente é uma grande raça que tem se destacado e tido uma evolução bastante grande em nosso programa. E tem umas características extraordinárias na parte de carcaça, de acabamento, de precocidade. E hoje você tem, como tem também na raça Nelore, touros que são destaques, mas tem muitos touros que são mais zerados. Então, é um conceito que a gente tem que começar também a utilizar, através do teste de progênie, da reprodução programada, é utilizar os touros jovens, que isso te dá um progresso genético maior. E, às vezes, você começa a utilizar um touro com 3 anos de antecedência de estar no mercado. Então, isso aí é muito importante. Agora, tem que haver uma ponderação. O importante, a receita seria, antes de você escolher um touro, você olhar a sua base genética. Então, o software hoje que tem no mercado calcula, aí você escolhe o touro que vai maximizar a sua lucratividade, de acordo com o sistema de produção que você adota. Se é um vendedor de touro, um vendedor de animais, ou desmame, e assim por diante. Então, os touros, em geral, tanto nas diversas raças, você tem uma bateria
enorme de touro em todas as centrais, com as diversas características. Então, você tem hoje as várias DEPs e pode estar escolhendo o touro específico para o seu rebanho. É difícil você dizer qual touro sem a mesma coisa de querer tratar uma doença sem examinar o animal, né, aplicar um pentabiótico. Então, você tem que examinar o seu rebanho, quais são as características para escolher os touros. Bom, deixa eu mandar um abraço para o Sandro, que está em Piraúba, Minas Gerais, mandou uma mensagem de texto para a gente, dando parabéns, já que a gente está de volta ao vivo. Obrigada, Sandro, pela audiência aí em Piraúba, Minas Gerais. E o Belarmino, de Caetité, na Bahia, me desculpe se não foi esse nome, mas é o que está, é Caetité, isso aí, Caetité, Bahia. Ele quer saber como que eu vou saber o touro que dá certo em uma vaca. Olha, Belarmino, obrigado aí pela pergunta e parabéns aí aos todos os baianos, né, esse estado maravilhoso. Existem, por isso que tem as tecnologias. Então, se você for um participante da NCP, que a gente pode falar que a gente conhece, não é? Existem outros softwares e bons programas no Brasil, nós temos o PAG, que é um sistema online que te dá todas as opções já a priori, onde você deve maximizar e ter a maior lucratividade para cada característica. Então, se você tiver interesse, e nós poderemos estar te dando mais detalhes e te dar uma versão aí para você, uma senha para você usar por uma semana e fazer o teste nesse rebanho modelo que nós temos. Aí você verifica como funciona, mas é totalmente previsível e com alta probabilidade de você ter o sucesso. Por exemplo, quantos rebanhos a NCP avalia hoje, né? Mais ou menos o número de animais, professor? Ele está avaliando mais de 400 rebanhos e hoje nós chegamos já nessa avaliação que está rodando agora, próximo dos 2 milhões de animais em avaliação genética. Então, imagina fazer esse acasalamento sem a ajuda da tecnologia, né? É impossível, né? E outra coisa, Renata, muito importante é a rapidez. Você consegue simular milhares de possibilidades. Sai, por exemplo, uma vaca com 10 touros, no final um resumo de opções. Você consegue fazer isso, às vezes, em questões de segundos. É algo fantástico. Agora, professor, você falou das opções de touros jovens também, né? Que às vezes tem algumas raças, tem touros mais erados que estão na ponta de sumários e os produtores gostam do resultado, continuam usando. Isso, o melhoramento genético, a gente tem que, né, colocar opções novas também. Falando em touros jovens, quanto, né, segura a utilização de um touro jovem? Ou quanto usar no rebanho? Porque tem o touro jovem, que já tem uma certa avaliação, mas não tem acurácia, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a acurácia e essa segurança ou não de utilizar touros jovens, né? Como utilizar esses touros jovens? Olha, Renata, são 2 ou 3 pontos importantes. Primeiro, na utilização de um touro jovem, a gente tem que ver de onde ele vem, que programa ele está vindo e qual a acurácia, ou vamos dizer, a confiabilidade dessa avaliação genética. Então, vamos partir que todos os programas são bons programas, que o animal está bem avaliado. A segunda questão é não utilizar um touro ou utilizar pelo menos 3. A gente recomenda usar uma trinca. Por quê? Porque se você usar 3 touros jovens, com acurácia, vamos dizer, de 40%, a média dessa acurácia ela é bem superior a 40%. Às vezes chega até a 60%. Então, a acurácia de uma média ela é maior do que a acurácia do indivíduo. Isso para é um procedimento estatístico para qualquer característica. Outra coisa, não deve utilizar 100% no seu rebanho. Você pode utilizar 30%, 40%, de 20% a 40% e buscar touros, evidentemente, com maior acurácia. Então, como existem as famílias, existem também aqueles touros que nós já temos mais de 5 gerações, que eles são touros que são filhos, netos, bisnetos e tataranetos de touros da reprodução programada que foram destaque. Então, portanto, é algo importante. Se a gente, só para dar um exemplo, que foi o primeiro teste progênio no estado de São Paulo, em Nelore,
feito com o Departamento de Genética aqui da USP e mais a Lagoa da Serra, na época, 79, 81, foi testado o gin de garça. Então, ele foi o melhor disparado, tanto para os criadores que viam no desempenho na fazenda, como na avaliação genética. E veja quantas gerações, né, do Ludi e outros que surgiram até agora, do gin de garça, um touro melhorador, que ainda hoje ele se destaca em todos os sumários. O que não deveria acontecer. Por isso que nós temos que estar utilizando sempre animais jovens. Mas o bom senso é fundamental em toda atividade e no melhoramento genético também. Bom, professor, tem uma pergunta aqui do Abraão Gomes de Holanda, de Itabuna, na Bahia. Ele pediu para o professor explicar sobre heterose entre zebuínos. Só isso. Ok, Abraão, muito obrigado mais uma vez também, Estado da Bahia. A heterose, ela é algo que surge da divergência ou da diferenciação de frequência gênica entre as raças. Então, a gente sempre pensa em heterose cruzando, por exemplo, vamos até passar para gado de leite, um holandês com um G para leite, você tem uma boa heterose, ou com qualquer outro zebuíno, pode ser com Nelore também. Mas a heterose dentro da raça de zebus é importante. E nós temos aí, até num trabalho que nós fizemos em Pirassununga, na década de 80, que era um cruzamento dialélico entre a raça Nelore, a Caracu e a Gi, nós tivemos heterose para característica de peso e também para leite da ordem de 10 a 12%. Então, existe essa heterose, ela pode ser também explorada, é uma característica importante no processo de você obter o melhoramento genético, só que a heterose, ela vai perdendo, a cada geração ela perde metade, porque é uma interação que nós chamamos de dominância, uma interação intraloco, tem também outros componentes, como epistático, sobre dominância, mas pensando no mais simples, e que ela é, de certa forma, perdida. Já nós estamos falando na DEP, nós estamos falando na seleção, é a parte aditiva. Quer dizer, se você conseguir adicionar 1 quilo por ano na sua seleção, pela DEP, você, em 15 anos, você adicionou 15 quilos, isso aí é permanente. Mesmo que você passe a não selecionar, aquele ganho, ele é cumulativo. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente volta falando sobre o melhoramento genético com o professor Raizildo Lobo. E olha, nós vamos falar ainda sobre marcadores moleculares, vamos falar sobre sumário unificado e também sobre um seminário que a NCP vai promover no mês de abril. A gente volta já já com tudo isso aqui no Zebu. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Conheça o Queracil, o inoculante para silagens da Quera. Queracil-Cana. Diluir 200 gramas de Queracil-Cana em 100 litros de água na temperatura ambiente. Aplicar 2 litros dessa solução para cada tonelada de silagem. Esse modo de utilização do Queracil deve ser seguido para silagem de grão úmido, milho, gramíneas e sorgo. Conheça outro produto Quera, Levomilk. Levomilk é aditivo probiótico para a alimentação animal. Tô vendo aqui animal. a propaganda do Levomilk. Usei esse nas minhas vacas de leite. Foi igual passar a mão de Deus em cima. Vaquinha de poucos litros, logo encheu o bar. Sem lactação. Vamos apresentar um produto para esse daí, ó. Biocalf. O Biocalf, que a indicação dele é a aplicação a partir do primeiro dia de vida, você faz a aplicação de um envelopinho, você pode diluir no leite, no balde que o animal bebe, você pode diluir ele, colocar na boca do animal, né? E você faz isso durante 5 dias, que é para você colonizar com essas bactérias, que são as bactérias que a gente considera as de produção boa para o animal e que não vai causar lesão no intestino do animal. Nós não somos diferentes dos animais. A diferença básica que existe entre a colonização do intestino de um bebê e de uma bezerra, de um bezerro, é que o bebê tem prato limpo, cama limpa, copo limpo. Não é o caso do bezerro. Ele tem um desafio muito grande. Então, e essa colonização vai se dar nos primeiros 5 dias de vida. Por isso criamos o Biocalf. Qual é a ideia? Oferecer ao bezerro o Biocalf no leite durante os primeiros 5 dias de vida, para que a gente garanta uma colonização o mais perfeita possível.
Dê Biocalf nos primeiros dias de vida do bezerro e, entre outras vantagens, adeus diarreia. Os produtos Quera estão à venda em todo o Brasil. Não encontrando o Queracil, Levo Milk ou Biocalf na loja da sua preferência? Telefone 0 Operadora 54 2521 3124. Anotou? 0 Operadora 54 2521 3124. Conheça a Fábrica de Touros na Viraí. Genética comprovada 3P. Pista. Prova. Pasto. Conheça mais a genética na Viraí através do nosso site www.chacaranaviraí.com.br ou venha nos visitar em Uberaba, Minas Gerais. Na Viraí, o zebu do Brasil. Genética Adir. Giravate Vive da 2L. Touro que une raça com produtividade. 5 vezes Golias em seu pedigree. Muita consistência genética e com refrescamento de sangue com pureza racial. Faça parte desta genética. Uma genética consistente. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. De volta com o Zebu para o Mundo, hoje nós estamos conversando com o presidente da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, professor Raizildo Lobo. Nós estamos falando sobre melhoramento genético. Vários assuntos, a gente inclusive deu uma repassada nas principais siglas utilizadas dentro do melhoramento, como DEP, MGT. Para quem já entende do assunto, às vezes fica um pouco repetitivo, mas para quem não entende, é uma boa oportunidade para começar a promover o melhoramento genético na fazenda. E agora a gente vai falar um pouco sobre sumário unificado. Inclusive na Expo Zebu do ano passado, se não me engano, foi assinado um protocolo de unificação de alguns sumários. O que isso significa, professor? O que foi feito de lá para cá, né? Olha, Renata, essa iniciativa, ela era um anseio de toda a comunidade, todo o mercado, no sentido da gente ter, já que o Brasil é um país que está se destacando no mundo inteiro, a gente ter uma única informação, pelo menos para o sumário de touro oficial. Então, o presidente Eduardo Biagi, da BCZ, logo que assumiu, em conversa conosco, a gente começou a trabalhar, onde buscava a BCZ e a NCP a unificar com relação, não é unificação de programa. A BCZ continua com o PMGZ, a NCP também, que é um assunto que tem gerado muita polêmica. A unificação de dados, é isso? Seria a unificação da base dos dados para gerar um sumário de touro. Então, por exemplo, o touro que tiver uma DEP para algumas características, peso 365, peso ao desmame, peso aos 450 e assim por diante, ele teria uma informação única. Ele seria o mesmo no sumário da NCP e no sumário da ABCZ. Isso foi assinado o protocolo em 3 de maio, envolvia também a Embrapa, a NCP e a BCZ, foi por 5 anos para se fazer um ensaio experimental. Então, recentemente, foi assinado um convênio da NCP com a Embrapa Gado de Corte, no sentido de incluir também o GenePlus. Então, para que, ano passado, você viu que na Expo Genética, o GenePlus lançou também um sumário. Então, nós teremos o sumário do GenePlus, o sumário da ABCZ e o sumário da NCP, que trata com um grande número de animais, principalmente PO. E tem uma previsão dessa unificação de dados, um primeiro sumário já feito dessa maneira? Olha, o assunto foi tratado na diretoria e no GT da NCP e também na diretoria da BCZ, dividido em 3 etapas. Primeiro, era a etapa técnica. Essa nós começamos a trabalhar o ano passado, em maio, e já tem resultados que mostraram a priori que uma sinalização verde para a gente continuar para sinal verde para as outras características. Então, isso está sendo feito. Inicialmente, nós estamos trabalhando as 2 bases, da BCZ e da NCP, e a ideia é a gente, se
Tem também os aspectos agora comerciais e políticos de tudo isso, que é algo complexo, e se tiver aprovado, está se lançando durante a Expo Genética deste ano. Mas é algo que eu repito, eu tenho sido bastante questionado, perguntado pelos nossos criadores, não é algo que nós estamos trabalhando e está tendo a sinalização de que é possível, mas tem todo um caminho para ser percorrido. Mas eu acredito, e nós acreditamos, toda a equipe, que é algo muito importante para o mercado nacional, para a genética brasileira. Está se começando com a raça Nelore, que é a mais representativa, mas depois, se for algo, como nós acreditamos, que vai dar certo, a gente vai estender nos anos subsequentes para as outras raças. Ok. Uma pergunta do Alexandre, de Sales Oliveira. Ele diz o seguinte: Oi, Alexandre, ele pergunta se investir em melhoramento não é muito caro para o pequeno produtor. Não, Alexandre, essa é uma ideia que muitos pequenos criadores têm, que o melhoramento é algo caro. Não, o melhoramento, ele democratiza todo o uso dessas tecnologias. Então, o criador com 50 matrizes, com 30, com 80, com 100, ele pode participar e é um investimento que dá retorno. Hoje, para ter sucesso, tanto pequeno como médio ou grande produtor, ele tem que usar essas tecnologias. É algo que veio, o melhoramento genético, e muito mais outras ferramentas que existem e são importantes. Então, não temos que pensar não somente só no melhoramento genético, mas tem que se pensar na sustentabilidade ambiental, tem que se pensar em várias outras características. Então, não é caro. Está tudo interligado. Inclusive, no mês de abril, a NCP vai promover um seminário com esses assuntos, né? Falando de equilíbrio no campo, ambiente, produtividade e família. O que vai ser esse seminário, quando, né? E fala um pouquinho mais sobre essa ideia desse tema, professor. Esse nosso seminário já é o 18º, e esse ano a gente está abordando, primeiro um seminário bastante light, de um dia, com o lançamento do sumário no final, e abordando num painel o tema, foi isso que você mencionou, equilíbrio no campo, ambiente, produtividade e família, né? Inclusive, tem recebido muito comentário através do Facebook e de outras. É algo muito importante, né? Nós temos que cuidar não só do nosso trabalho e da vida pessoal, mas também ter o equilíbrio e ter a família, que é algo importante. Então, nós começamos com um painel de seleção para fertilidade e marcadores moleculares e terminamos com algo que tem sido assim, um diferencial no ANCP, trazendo um teólogo, do ponto de vista, abordando um tema prático, onde ele vai tratar de trabalho, família e vida pessoal. Porque nós estamos vivendo em um mundo onde hoje o mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, está com 70% da população estressada, e para 2050 serão 95%, e existirão duas grandes calamidades, vamos chamar assim, pública, que já existe hoje, mas num ritmo muito sério, que é o problema da depressão e da síndrome do pânico. Então, nós estamos tendo cuidado de estar abordando, além, vamos dizer, dentro de um homem integral, essa questão da parte do espírito, que é muito importante, e de como o criador, o empresário, ele se manter em harmonia em todas essas áreas. Falar sobre ambiente, produtividade, sustentabilidade, a gente já tem visto isso ao longo dos últimos 2 anos, talvez um pouquinho mais, mas principalmente nos últimos 2 anos se intensificou mais a palavra sustentabilidade, produtividade. Agora, trazer a família para isso é novo, professor. A família tem a ver com todo esse equilíbrio que você acabou de falar, principalmente nas fazendas que a gente tem o negócio da sucessão, né? A gente vê muitos casos de pessoas que têm que vender a fazenda quando chega numa certa idade porque não tem uma pessoa algum filho que queira trabalhar com isso para dar continuidade. Então, a família seria nesse sentido também, completando esses assuntos? Exatamente, em todos os aspectos. Veja, o que é mais importante em todos nós tirando o aspecto do nosso Criador, de Deus, é a nossa família. Então, nós temos que criar, e até para constituir um país melhor no futuro, nós temos que educar bem os nossos filhos.
né? Também cuidar tanto da nossa esposa, ou a esposa cuidar também do marido. Então, esse núcleo é fundamental. Se você tiver um amor entre essas pessoas, um amor verdadeiro, você vai também tratar o seu próximo como irmão seu. E, evidentemente, que todo o equilíbrio ele vai ser esparramado em todas o ambiente que você trabalha. O pessoal, às vezes, está muito pensando em se falar nesse assunto, é tema de igreja, não tem nada a ver. É uma questão espiritual e uma questão de nós estarmos agindo, fazendo bem a todo mundo. Então, essa é uma condição do próprio sucesso. Você vê em hoje, os empreendedores, os grandes empresários investindo nessas áreas sociais. Então, nós estamos trazendo agora um tema onde vai ser como o empresário pode controlar ou ter a sua agenda familiar, ter o dia para a sua família, ter o dia de seu lazer e ter também as suas atividades otimizadas. Então, esse é o tema que vai encerrar do ponto de vista bastante prático e vai trazer, evidentemente, ferramentas muito importantes para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, você melhorando a sua qualidade, você também melhora na sua empresa e melhora no Brasil e no mundo. Equilíbrio no campo, ambiente, produtividade e família é o tema do próximo seminário promovido pela NCP. Que dia acontece e onde acontece, professor? Então, esse seminário ele já está sendo realizado tradicionalmente no Centro de Convenções de Ribeirão Preto, na FAEPA, é o lugar de sempre, e vai ser no dia 20 de abril deste ano. Então, nós estamos esperando, como do ano passado, há mais de 300 participantes, isso principalmente criadores, técnicos e alunos de graduação e pós-graduação. E lá nós teremos, além de uma palestra de seleção para a fertilidade zebuíno, nós teremos uma palestra sobre o índice reprodutivo dos marcadores moleculares da Pfizer, a DEP auxiliada pela genômica, que vai ser apresentada resultados e o que representa em termos de índice econômico. E, à tarde, nós teremos uma palestra sobre esse trabalho que a NCP lançou de sustentabilidade genética com os indicadores. Então, nós temos os primeiros indicadores da agropecuária, mostrando a redução, a genética, o melhoramento genético, reduzindo a emissão de metano e a emissão de outros gases, associado e quantificado a tantos quilos de DEP, quantas toneladas de gases serão emitidos. E mostrando também um panorama novo para todo o Brasil e para o mundo, como os nossos produtores, eles preservam o meio ambiente. Professor, pode fazer inscrição e quem quiser mais informações pelo site? No site, já está no site. www.ancp.org.br ancp.org.br, quem quiser mais informações sobre o seminário. Bom, a gente está quase terminando o programa, acho que dá tempo de responder mais uma pergunta. A gente vai por ordem de chegada das perguntas. Deixa eu só mandar um abraço para o Gelson, que está em Aurora, no Pará. Ele disse que o pessoal está todo ligado lá e pediu para eu mandar um alô para vocês. Então, alô para vocês aí em Aurora do Pará, no Pará. E a pergunta que chegou aqui é do Antônio Jorge, de São Félix do Xingu, também no Pará, perguntando o seguinte: a partir de qual DEP para perímetro escrotal um reprodutor Nelore teria chance de produzir fêmeas super precoces? Olha, primeiro, escolher a DEP correta. A DEP que dá, vamos dizer, que transmite a precocidade sexual na raça Nelore, está aprovada hoje que é a DEP do perímetro 365. Então, a gente não usa mais nem 550 e o 450, ele também, dada a correlação, ele tem um efeito importante. Então, seria o perímetro 365. A DEP, a questão de transmitir, todas transmitem a precocidade sexual, dada a correlação genética que existe nas filhas, também nas irmãs dos touros e também para os touros. A questão de maximizar esse valor vai depender se você está usando um touro que seja, por exemplo, um top 10%, um top 5%, tem uma DEP maior para essa característica. Mas não esquecer, como nós já mencionamos, que a vacada também, que esse touro vai ser acasalada, é importante que ela seja avaliada e que tenha também boas DEPs
para as características de fertilidade, ou indireta, nós chamamos de DEP de perímetro ovárico, dada pela projeção do perímetro escrotal, já que os dois órgãos, eles tiveram na origem das primeiras horas de vida, eles têm a mesma origem comum, em células ainda não diferenciadas. Portanto, se você trabalhar com touros aí a partir de DEP de top 10%, para essa característica, você tem bons resultados. Mas não esquecer do manejo da parte de alimentação, do sistema de produção e também das fêmeas do seu rebanho. Ok. Bom, chegamos ao fim da entrevista, só citando também que no dia do seminário, 20 de abril, é o lançamento do sumário, né, professor? Exatamente. Antes do lançamento do sumário, nós fazemos umas homenagens tanto a criadores como a funcionários e a pesquisadores, e o lançamento do sumário está programado para as 16 horas. Ok. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos, um bom dia. Ok. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fiquem com a gente. Depois do intervalo, tem a participação da CRV Lagoa. E nós vamos ver touros da bateria Nelore. A gente volta já. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Conheça o Queracil, o inoculante para silagens da Quera. Queracil-Cana. Diluir 200 gramas de Queracil-Cana em 100 litros de água na temperatura ambiente. Aplicar 2 litros dessa solução para cada tonelada de silagem. Esse modo de utilização do Queracil deve ser seguido para silagem de grão úmido, milho, gramíneas e sorgo. Conheça outro produto Quera, Levomilk. Levomilk é aditivo probiótico Era isso, para a alimentação tô vendo aqui animal. a propaganda do Levomilk. Usei esse nas minhas vacas de leite, foi igual passar a mão de Deus em cima. Vaquinha de poucos litros, logo encheu o bar. Sem lactação. Vamos apresentar um produto para esse daí, ó. Biocalf. O Biocalf, que a indicação dele é a aplicação a partir do primeiro dia de vida, você faz a aplicação de um envelopinho, você pode diluir no leite, no balde que o animal bebe, você pode diluir ele, colocar na boca do animal, né? E você faz isso durante 5 dias, que é para você